Olá, Seeker aqui, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu venho trazer um guia sobre a classe Wizard, já que o servidor LNA está com um lançamento próximo. Eu vou passar um pouco da minha experiência que eu ganhei jogando o servidor global, que como eu joguei o servidor CBT do LNA, eu percebi que ele é bem parecido, quase igual. Já gostaria de pedir para vocês para se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar a gente a continuar crescendo. E esse vídeo eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas como eu vou abordar todos os tópicos da build, talvez ele fique um pouco longo. Então eu vou deixar algumas marcações, caso você tenha alguma dúvida, você consiga ir direto para a parte do vídeo da sua dúvida. E os tópicos que eu vou abordar: os pontos fortes e fracos, distribuição de atributos, distribuição das skills e quais são as principais skills, melhores Veros, equipamentos, acessórios e cartas, onde farmar pelo level e alguns tipos de gameplay. Então vamos falar sobre pontos fortes e fracos. A Wizard é considerada uma classe muito amigável. Ela, com pouco investimento iniciando o jogo, você consegue ser uma classe muito efetiva, tanto para farm quanto do PVP. Ela também é uma classe que farma muito bem em área. Ela mata monstro muito rápido, então você consegue ser muito efetivo no farm, né? Ou para dropar cartas ou itens. E por terceiro, mas não menos importante, ela dá muito dano em área, e os danos em área dela aplica muito status negativo. Boa parte desses status negativos também aplica ao monstros. Então, com isso, ela é muito bem-vinda nas PTs para fazer dungeons como torre ou até para farmar, né? E eventos de PVP como OE e etc. Agora, os pontos negativos dela é que ela é uma classe bem fraca para tancar, né? Então ela morre consideravelmente rápido se você não se posicionar ou não usar as skills corretamente. Ela tem um custo muito alto de mana, então o seu farm tem que ser sempre acompanhado de muitos potes de SP. E você também precisa de muito Ignore Death para você conseguir dar dano, né? Porque no servidor global ou nesse LNA, diferente do servidor do NA, os monstros e os players têm muita defesa e muita defesa mágica. Agora falando sobre atributos, o mago é uma classe que ele precisa muito diminuir o cast, então é importante que você, quanto mais rápido você usar a skill, mais rápido e mais dano você consegue dar. Então o primeiro foco do mago é diminuir o cast variável. Com isso, inicialmente no jogo, você vai distribuir os atributos de inteligência e dex, porque os dois distribuem o cast time, na proporção de 2 para 1. O que é isso? A cada 1 ponto de inteligência que você colocar, você vai colocar 2 de dex. Você vai reparar que distribuindo desta forma é a forma mais eficiente de você diminuir o cast variável, considerando a quantidade de pontos que, quanto mais você sobe o atributo, mais pontos você vai gastar. Então você sempre vai focar 1 de inteligência e 2 de dex, até a dex ficar 99, e aí depois você foca em inteligência. Tudo bem? Para build PvE, os pontos que sobrar você coloca em Luck, para aumentar ainda mais o dano. Mas para build PvP, os pontos que sobrar você coloca em Vit para ter mais resistência. Beleza? Sobre os atributos do Wizard, High Wizard e Warlock, é dessa forma que funciona. Bem, vamos falar sobre as skills.
Então vamos começar pela build PvE. Então essa build ela é focada em você dar todos os tipos de elementos possíveis para você conseguir matar qualquer bicho e dar o maior dano que você puder nos MVP. Então eu coloco lança 10, Cold Bolt 10, Lightning Bolt 10, Firewall 3 e aí você coloca só 7 pontos aqui no SP, tá bom? Nas skills de Wizard você vai ter que colocar essa skill no nível 3, Fire Pillar no 5, Sight, porque ela é pré-requisito para o Meteoro. E aí você coloca o Meteoro 10, Safety Roll 10, por causa da resistência, Earth Spike, porque é a única lança que não tem, né? Não tem uma lança de terra, então o dano de terra fica aqui para matar Mistress. E os pontos que sobraram eu coloquei aqui em Quagmire. Lembrando que eu volto mais 3 pontos aqui e coloco completo a recuperação de SP, porque o mago ele gasta muito SP. Então para eu poder economizar um pouquinho de pote, eu coloco dessa forma. Então ela é muito focada em você dar todos os tipos de dano elemental e ter um bom farm em área. Agora vamos para a build PVP. Então o PVP é um pouco diferente. Você não quer dar só dano, você quer dar bastante controle de grupo. Então eu vou fechar aqui. E no PVP, você vai focar o Lightning Bolt 10. Por quê? Quando chegar na parte da Verus, eu vou mostrar uma Verus que faz com que o Lightning Bolt aplique cegueira. Então é muito interessante o Lightning Bolt 10. Cold Bolt eu vou colocar só porque é requisito do Frost, então Frost Diver 3, Fire Bolt 5, porque é pré-requisito do Meteoro, não tem jeito, Firewall 3, porque também é pré-requisito do Meteoro. No PVP, os potes de HP e de SP eles são menos efetivos, então você vai colocar a recuperação de SP 10. E os pontos que sobrar, você vai colocar em Frost Drive. Por quê? Porque ele, quanto mais pontos, não é nem pelo dano, é maior a chance de congelar. Então quando você está no PVP, você não quer que alguém chegue perto de você. Então você consegue usar um Frost Diver nele para manter ele congelado e se afastar. Beleza, temos aqui, distribuímos 40 pontos. Vamos para a Wizard. O Wizard, você vai ter que colocar o Meteoro 10 também. Então aqui vou colocar os pré-requisitos, essa parte não muda. Distribuo o Meteoro para o 10 pontos. Mas você também quer outro controle de grupo. Então você vai colocar aqui o pré-requisito para Storm Gush, que é o Water Ball 5. Então você coloca aqui o Water Ball no nível 5. E a Storm Gush você coloca apenas nível 1. Por quê? Porque a Storm Gush, quanto mais você sobe o level dela, mais cast ela tem e menor a chance de congelar. Então o foco dela não é você dar muito dano, é você manter a maior quantidade de pessoas, maior quantidade de grupo, controle de grupo aplicado. Então numa guerra que tem muita gente, quanto mais vocês manterem a quantidade maior de pessoas parada, melhor para o seu time, para o seu clã. Então a Storm Gush é apenas nível 1. Beleza, sobrou alguns pontos. Vou colocar o Safety Wall aqui no 10 para defesa, porque ela é uma classe muito fraca, apanha pouco. E esses 5 pontos você pode colocar em qualquer lugar. No caso, eu vou colocar em Quagmire, porque ele também aplica um pouco de controle de grupo, né? Não é muita coisa, mas ele diminui um pouco do atributo do inimigo e tira o Move Speed. Então, o foco disso é você se posicionar bem e impedir o máximo possível de inimigos de se mexer. Aqui está o Meteoro que dá stun, temos a Storm Gush para congelar as pessoas. Se as pessoas estiverem congeladas, você bate nela com Lightning Bolt. Como elas vão estar congeladas, elas vão estar no atributo agro, elas vão tomar o dobro do dano. E o Lightning Bolt ainda vai ter a chance de cegar na parte da Verus, vocês vão entender, eu vou mostrar como. Tudo bem? Então a distribuição de PVP e PvE de skills é desta forma. E vamos para o próximo tópico. Beleza, vamos falar sobre a Verus. Para acessar a Verus, você consegue vir aqui. Quando liberar o level, ela fica nesse slot. Então aqui a gente tem todas as nossas Verus. E eu vou mostrar para vocês quais que é interessante você procurar.
Lembrando que Verus tem vários níveis, né? Então tem a roxa, a vermelha, a amarela. Mas eu vou mostrar aqui, entrar em qualquer um, coloco uma aqui e vamos ver Skill Preview. Beleza, as Verus são distribuídas em dois tipos, o Novice e o Expert. Esse nível, qualquer classe pode usar. A melhor para Mago é a Co-Processor. Então esse aqui é para PvE, tá? No PvP não importa tanto. Então quando você mata um inimigo, diminui o seu cast fixo e variável em menos 21%. Né? Eu tô olhando, lógico, que a Verus mais forte, mas tem as Verus mais fraquinhas, né? E a Core Overlord, então ela faz o quê? Quando você usa uma skill, tem a chance de dar de 5 a 40% a mais de dano, ou tem a chance de dar de 5 a 15% a menos de dano. Então pode ver que geralmente quando você dá dano, acaba compensando quando você deu pouco dano. E o Mana Length. O Mana Length faz com que quanto mais longe você estiver do alvo, mais dano você dá, sendo até 7%. Beleza? Agora nós vamos para as Experts. Como eu falei anteriormente, tem a do Lightning Bolt. Então aqui o Lightning Bolt ele tem 42% de chance de dar um dano extra de 450% de dano. E tem 50% de chance de aplicar cegueira. Tem de todos, né? Tem do Firebolt, do Cold Bolt, mas o que eu acho mais interessante é a do Lightning Bolt. Beleza? Tem algumas pessoas que com o Meteoro no começo do jogo ele tem um cooldown muito alto. Então algumas pessoas optam por iniciar com uma build de Fire Pillar. Então se você tiver com a build de Fire Pillar é interessante você ter essa, que aumenta em 22% o dano do Fire Pillar. Mas se o seu cast já tá legal, você foca no Meteoro. Então essa é a build mais, essa é a COG mais forte do Meteoro. Então após o Meteoro acabar, ele deixa uma área que dura 5 segundos e dá 500% a mais de dano Fire. Então ela fica dando um tique lá no chão. Então é muito forte, é muito difícil pegar. Ela só tem aqui na amarela e é um nível só, tá? Temos o Meteoro Predict. Então o Meteoro Predict ele diminui o cooldown do Meteoro em menos 1.4 segundos, que é o Global Cooldown. Então quanto mais rápido você pode usar o próximo Meteoro. E para PVP, a gente tem essa COG. O que ela faz? Ela diminui o dano que o seu meteoro dá. Então você vai dar 16% a menos no dano. Só que a velocidade que os meteoros caem é mais rápido. Então com isso é mais difícil a pessoa conseguir sair dali para não tomar stun, para não tomar dano, porque cai muito rápido. O meteoro acaba muito rápido, sabe? Então ela acaba, mesmo que o dano total dê menos 16% de dano, você acaba acertando ela mais vezes. Então pro PVP essa aqui é importante. Beleza? De COGs são essas, tem outras COGs aqui, mas as mais importantes são essas. Vamos pro próximo tópico. Bem, falando sobre equipamentos. Antes do level 50 os equipamentos são bem genéricos, né? Não tem slot, não tem nada. Mas quando você chega no level 50 e você começa a fazer a Helheim, ela te dá partes de item para você poder craftar blueprint, como se fossem uns pergaminhos. Com isso você consegue craftar itens do level 50. Então, para Wizard, a melhor arma é a Thorn Staff Darkness. Ela dá M ataque e reduz o global cooldown, que é muito bom. O escudo, e como ela é de uma mão, você consegue usar o escudo, o Cracked. O Cracked, ele, além de dar uma resistência neutra, ele ativa o Kiri, tem 5% de ativar o Kiri. Parece pouco, mas é muito bom e esse shield aqui salva vidas. O combo de armadura e bota, você usa a Magic Coat. Ela dá 3 de inteligência e diminui um pouco do cast variável. E ela faz o combo com a bota, com a Magic Boots. Se você estiver usando as duas, você ganha 3% de M damage. E você usa a capa, que essa capa aqui ela dá inteligência e destreza, que aumenta tanto o seu dano como diminui um pouco o seu cast.
Quando você chegar no level 60, você consegue começar a usar os acessórios do level 60 que dropam alguns MVP. O melhor acessório é o da Mistress, o Expert Ring. Ele dá aim ataque e reduz o global cooldown. Mesmo que ele aumente um pouco do consumo do SP, compensa muito, então é bom você usar dois desses. Quando você chegar no level 70, você começa a fazer Hell High mais fortes, e aí você vai conseguir comprar os itens do level 70. Você usa exatamente os mesmos itens, só que eles têm um pouco mais de atributo por estar no level 70 e não no level 50. Beleza? Então é a mesma capa, as mesmas botas, são os mesmos itens. Tá bom? A partir daqui, o level 80 já começa a vir a transclasse, então não vale a pena explicar agora. Quando as transclasses chegarem, eu explico sobre o High Wizard. Mas o foco desse vídeo é só o Wizard. Os equipes são esses, então vamos falar sobre as cartas. As melhores cartas para o Wizard são para o acessório. Então o acessório ele pode ter até 2 slots, você usa 2 acessórios. A melhor para início do jogo é a Mimic, porque ela diminui um pouco o seu cast variável, né? E ela te dá aim ataque. Mas conforme você vai subindo level, ganhando atributo, você não precisa tanto assim de diminuição de cast. Então a melhor é você trocar, substituir elas para o Wrath, que dá aim damage, ou para a Great, que dá aim ataque. Inicialmente você pode usar a boa, que ela dá aim ataque, mas o melhor mesmo é você usar tanto carta que dá dano em elemental, como carta que dá dano em tipos de monstro, como carta que dá tamanho. Nesse jogo todas as cartas funcionam para dano mágico também. E no hatch você consegue usar a Cramp, ela é mais baratinha, ela dá aim ataque, e depois você vai substituindo para o Willow, que ela é um pouco mais cara, mas ela te dá, além de inteligência, ela te reduz o seu cast variável também. Tá bom? Aqui na build não mostra a carta de armadura, mas na armadura você vai costumar usar cartas que te dão resistência a algum elemento. E no shield é a mesma coisa. Então, dependendo do monstro que você estiver lutando contra, você vai usar uma carta de resistência no shield e na armadura. Tá. E é isso. Acho que carta é só isso. Ah, tem a carta da capa também. Melhor carta da capa, se eu não me engano, eu estou até usando ela aqui. Então seria a Frildora. Ela te dá inteligência e reduz o cast variável também. E as capas elas têm 2 slots, então a segunda carta você usa para resistência contra o monstro que você estiver usando no momento. E pro PVP, caso você fale assim, pô, no PVP, a melhor combinação no PVP é a Hydra com a Esqueleto Operário. E caso você não tenha a Hydra Esqueleto Operário, as verdadeiras, a roxa, você consegue comprar as falsas. Então, acho que é aqui. Ó, então você consegue comprar no Social Shop a Hydra Illusion. Ela dá menos dano, mas funciona. E aqui você consegue na Union, você consegue comprar a Illusion do Esqueleto Operário, que dá menos dano em média, mas também funciona. Tá bom? Então, sobre cartas e equipamentos é isso. Bora pro próximo tópico. Agora, onde upar? Até o level 35, você pode upar fazendo só quests. Então, começa todas as quests que aparecer, você vai fazendo. Do level 36 ao 45, você upa no Sapo de Taras ou Hydra. Usa um Lightning Bolt, porque você já aproveita e também dropa bastante carta. E tem chance, né? Do level 46 ao 50, você upa na Muka ou no Esqueleto Soldado, usando Fire Pillar ou Bolt, ou Firebolt, né? Dependendo da build que você tiver. Do 51 ao 55, você upa nos Martin ou na Flora, usando Fire Pillar ou Bolt.
Do 56 ao 65 você upa no esqueleto trabalhador. Você já vai ter o meteoro. Então lá você já tem a chance de dropar a carta. Você pode ficar nele até o 65. Ou no 59 você pode trocar por orc zumbi. E também ficar até o 65. Eu prefiro ficar no trabalhador, porque além de farmar, eu tenho a chance de dropar a carta. No level 61 ou 70, você já tem level para upar nos monks. Mas aí depende muito da sua resistência, porque eles são bem fortes. Mas você upa também usando o meteoro. E do 75 para frente, você vai upar nos Steinworn ou Petite. Mas aí já tá chegando outras classes, muda as skills. E aí no futuro a gente fala sobre isso. Falando sobre a gameplay, agora que a gente sabe como montar o boneco, upar e tudo mais, é bem importante lembrar os pontos positivos e negativos. Então você tem que sempre manter a distância. Tente sempre se manter próximo ao Priest. Isso tanto no PvE quanto no PvP. Ela é uma classe que toma muito dano, então a chance de você morrer por bobeira é bem alta. O posicionamento é muito melhor. E por você ser uma classe que dá muito dano, muito controle de dano. Controle de dano não, dá muito status negativo. É bom você sempre priorizar, assim, pelo menos no PVP, a tirar a maior quantidade de inimigos que você conseguir da batalha. Sendo congelando, estudando, dando slow. Porque se você focar só em matar, fala assim, não, eu vou focar em matar. Por você dar um dano AoE, você não dá um dano tão alto quanto um player que bate em single target. Se você focar só nessas funções, você vai ver que você acaba se tornando top kill. Ou acaba dando a maior quantidade de dano no PvE. Porque é o que eu sempre falo pra galera, né? Morto não dá dano. Então o importante é você ficar vivo. Nunca esqueça de usar o Safety Wall. É, é essencial. Tem uma galera que esquece. Eu acho que o básico é isso. Então vou deixar aí no card vídeos sobre a gameplay, tanto do CBT como essa daí que vocês estão vendo que é do Global, na época que eu era High Wizard, pra vocês entenderem melhor. Eu gosto da classe. A classe ela faz tudo, né? Então ela farma, ela ajuda a PT. Então eu aconselho muito. Bem, por hoje o vídeo fica por aqui. Espero ter ajudado na build. Se eu esqueci alguma coisa ou se ficou alguma dúvida, vocês deixam aí no comentário que eu vou ajudando sempre que posso. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Falou!